Sejam muito bem-vindos ao canal da Oficina HVAC. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso desenvolvimento do projeto de exaustão conforme nós iniciamos no vídeo passado. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos se possível e vamos dar continuidade. Bom, conforme no vídeo anterior, eu expliquei para todos como é feito o início do projeto, desde analisar a arquitetura, analisar o dimensionamento da coifa, para que nós podemos, então, em si, fazer o selecionamento da exaustão, dos ventiladores e demais equipamentos. Conforme no vídeo anterior, eu expliquei a todos sobre o tamanho desta coifa, que nós temos 2,90 m por 1,17 m. Então, nos equipamentos, nós vamos precisar selecionar uma coifa do tipo parede encostado, com um lado, conforme o parâmetro de cálculo que fizemos na aula passada. Então, eu tenho aqui um bloco de uma coifa da fabricante Vortex, que eu peguei na internet, e nós vamos aqui fazer o dimensionamento da coifa, conforme nós utilizamos no vídeo passado. Ela tem, a medida está em milímetros para todos, e nós vamos utilizar também as medidas em milímetros. Como a gente consegue ver, nós temos aqui o dimensionamento da coifa que atenderá esse ambiente. Então, a princípio, nós vamos ter esse equipamento, uma coifa com um colarinho para a conexão do duto. Nós vamos utilizá-los aqui com 350 ou 300 para ficar melhor, vamos falar assim. E nós temos, então, a nossa coifa que vamos utilizar para o projeto. Como eu disse no vídeo anterior, esse projeto ele foi inicialmente pensado para ser feito no AutoCAD, mas em conversa com o engenheiro responsável, nós acertamos que esse projeto seria desenvolvido em Revit, que, a grosso modo falando, fica melhor para o entendimento do cliente quando ele for visualizar o projeto. Porque você tem a dimensão em 3D que literalmente você permite que você faça movimentos no projeto que ele vai conseguir ver como ficará a instalação em loco. Diferente do AutoCAD, que nós temos uma visão limitada, somente de dois ângulos, de cima, em corte. Então, nós temos aqui a nossa coifa. Conforme dito, nós vamos iniciar aqui o nosso desenho técnico da rede de dutos e do exaustor desta coifa. Eu não vou entrar em detalhes, por enquanto, sobre como é feito o selecionamento do exaustor para atender essa coifa. E um outro ponto importante que eu gostaria de lembrar a todos é que os parâmetros para cálculo, como a velocidade de descarga, todos esses itens estão disponibilizados na norma 14518. Não fui eu que inventei este valor, não fui eu que inventei este dado para que vamos dar o desenho técnico, vamos iniciar desta forma e assim vai. Não, isso não existe. Todos esses parâmetros foram retirados da norma 14518, como vocês conseguem visualizar na tela. A velocidade de descarga da exaustão, ela é, no mínimo, recomendado pela norma de 7,5 metros por segundo. Mas para esse projeto, nós vamos utilizar 10 metros por segundo. O que implica essa velocidade em si? Se você tem uma velocidade maior, você vai ter um ruído também maior. Você vai ter um consumo de energia também maior, porque você vai ter um exaustor com um motor que vai consumir mais energia, o que não é muito agradável para os olhos do cliente, mas para esse projeto aqui nós vamos utilizar 10 metros por segundo, o que geralmente é adotado por padrão. Então, vamos continuar o desenho técnico. Antes de nós iniciarmos o nosso desenho técnico, eu preciso primeiramente definir o dimensionamento do meu duto de exaustão. Como a gente consegue verificar na nossa tela, nós temos aqui, de padrão, um dimensionamento de 40 a 40. Vamos falar em milímetros, 400 milímetros por 400 milímetros. Esse aqui não é o valor que nós precisamos para o nosso duto de exaustão. Então, para fazer o dimensionamento, nós vamos fazer um pequeno cálculo, bem básico. Nós definimos no vídeo anterior que a vazão ela é de 5.000 metros cúbicos e nós vamos transformar
esse 5.000 para metros cúbicos por segundo. Então, nós pegamos os 5.000 e dividimos por 3.600, que nós vamos ter uma velocidade de 1,38 metros cúbicos por segundo, entendido? E a partir desse resultado, nós vamos dividir pela velocidade que nós definimos de projeto, que é 10 metros por segundo. Lembrando que essa velocidade de 10 metros por segundo nós definimos a partir da norma 14.15.18. Lembrando, não sou eu que estou tirando esses valores do nada, que nós vamos definir dessa forma em ponto final. Não, isso não existe. Então, antes de nós progredirmos, nós vamos fixar um valor de largura ou altura. Vamos falar em milímetros, lembrando disso. Eu posso utilizar o meu duto com uma altura de 400 milímetros? Posso. Posso utilizar a altura do meu duto com 500 milímetros? Posso. Só que aqui, neste projeto, nós vamos definir uma altura de 300 milímetros, entendido? Então, você pode definir o valor que você quiser. E neste projeto, como definimos 300 milímetros de altura, você pega o valor que você encontrou antes, que no caso seria o 0,1389, e nós vamos dividir pela altura, entendido? E nós vamos encontrar o valor de 0,46. Só que, para boas práticas, quando o funileiro for cortar os dutos ou a plasma, ele não vai colocar um valor quebrado de 0,46, 0,47. Nós precisamos definir que o valor seja um número inteiro, seja ele 400 ou 45. Nunca um número quebrado, entendido? Então, nós vamos utilizar o 45. Então, o dimensionamento do nosso duto para uma vazão de 5.000 metros cúbicos com velocidade de 10 metros por segundo, nós vamos ter um duto de 450 por 300 milímetros. Até aqui, tudo bem. Definimos, então, a seção do nosso duto, que é 450 por 300. E nós vamos dar a continuidade ao nosso desenho. Podemos observar que a nossa coifa tem um colarinho de 900 por 300. Então, nós vamos utilizar uma peça de redução, que nós temos aqui na nossa tela. Como nós descobrimos que nosso duto é 45/30, então nós vamos definir aqui, na extremidade secundária, a largura de 450 por 300. Aplicar e você pode ver que o desenho ele muda automaticamente. E o nosso colarinho da coifa, ele é de 900 por 30. Então, vamos mudar aqui o 600 para 900. E nós temos aqui o nosso dimensionamento do colarinho. Precisamos agora fazer o encaixe desses dutos com a coifa. Vamos passar um corte aqui, esquemático, para visualizar o nosso colarinho. Jogamos ele para cá, rotacionamos ele 90 graus. Vamos aplicar aqui, aumentar um pouco o nível de detalhe dele. Voltamos para a nossa planta baixa, rotacionamos ele e fazemos o encaixe. Tcharam! E também nós vamos fazer o encaixe com a coifa. Então ela fica desta forma. Todos entendidos? Dando continuidade ao nosso desenho, nós podemos desenhar de duas formas. Você pode desenhar tanto pelo 2D quanto pelo 3D. Vai da sua perspectiva de visão. Para fins de informação, a norma ela não permite que as curvas dos dutos de exaustão devam ter veios. Ela proíbe que isso aconteça. O veio, como você pode ter, são estes ajustes que você consegue ver aqui no 2D, que são curvas para facilitar vou dizer assim, o encaminhamento do ar. Nesse caso, não é permitido. Então, nós vamos utilizar uma curva com 90 graus, desta forma. A partir dessa informação, nós vamos começar a fazer o desenho técnico. Nós vamos puxar aqui um duto e, por padrão de fabricação, o que é adotado também por norma, é que os dutos de ar-condicionado devam ter 1,10 m de comprimento, que isso implica no consumo de chapa. Isso reduz o retalho das chapas, o que acontece de uma forma ou outra. Então, nós vamos ter aqui o nosso duto. Como vocês podem verificar,
o nosso duto de exaustão ele tem exatamente 1,10 m de comprimento. E aqui nós vamos colocar mais seções de dutos para que ele seja encaminhado até o final. Chegamos nesse ponto do duto e nós vamos precisar descer esse duto, pois o exaustor ele vai ficar nesta posição. Então aqui você pode desenhar no 3D. Vai da sua perspectiva conforme eu havia dito. Nós temos aqui a nossa curva. Vamos ter também o nosso duto, ajustando a altura dele para 1,10 m. Vamos ajustar também a altura do duto para 1,10 m e fazer uma outra curva. Vocês podem ver que o duto ele está ficando próximo ao chão, então nós precisamos reduzir ou diminuir o tamanho de uma seção do duto de exaustão. Então vamos pegar esse duto aqui e adotar ele com uma altura de 800 no comprimento. E aqui nós podemos fazer o encaixe deste duto com o demais e prosseguir ele com o encaminhamento de 1,10 m até o exaustor. O exaustor, senhores, para contexto de selecionamento, como eu havia dito, por enquanto não vou entrar em detalhes, mas vamos futuramente pegar uma aula própria para fazer o dimensionamento do exaustor. Entendidos? Como podemos observar, vamos voltar aqui para uma vista 2D e vamos fazer o ajuste manual do nosso exaustor. A gente consegue ver que ele não está alinhado ao eixo do exaustor. Puxando uma linha de referência, nós conseguimos identificar que esse duto ele está bem longe da linha de referência e vamos mover esse conjunto todo para esta linha e vamos ter que reduzir essa peça de duto, fazer o encaixe dele, vai ficar com um comprimento de 61 milímetros no caso. E aqui nós temos o nosso exaustor. Agora precisamos fazer a conexão dele. Desta conexão, alguns exaustores de algumas fabricantes, eles já vêm definido uma extrusão. A extrusão, no caso, seria a conexão do exaustor com o duto. Existe extrusão para tubulação de cobre, de água gelada e etc. E também existe uma extrusão para conectar dutos. No caso aqui desta fabricante, o exaustor ele não veio com a extrusão. Isso é um problema? Não, a gente pode criar? Podemos, mas isso vai ser para aulas futuras. Então aqui nós vamos fazer um alinhamento do duto de exaustão com o exaustor. E que peça nós vamos utilizar para fazer esse alinhamento? Quadrado para redondo. Prosseguindo com o nosso desenho, nós vamos entrar aqui dentro da propriedade desse exaustor. Conseguimos visualizar o exaustor e aqui a gente vai tirar o dimensionamento deste bocal. Se a gente for olhar com mais detalhes, vamos puxar uma trena da extremidade até a outra e nós vamos ter o diâmetro de 405 milímetros. Vamos adotar ele 400. Então, voltamos no nosso desenho, clicamos no nosso quadrado para redondo e mudamos o diâmetro para 400. Como vocês podem verificar, o diâmetro ele se encaixa no exaustor. Até aqui, tudo bem. Também precisamos fazer a nossa descarga de exaustão, mas isso aqui vai ficar para depois. Então, a grosso modo falando, nós temos aqui um duto com a velocidade 10 que vai ser descarregado pelo exaustor. Para fins de detalhamento e detalhes típicos de projeto, nós vamos utilizar, isso aqui também pretendo ensinar a vocês, um filtro aonde nós conseguimos rasturar este duto para outras cores, que aqui nós vamos utilizar a cor vermelha. Esse filtro, para fins de acabamento e detalhamento, nós vamos pintar todos esses dutos aqui, ou rasturar eles, que eles ficarão da cor vermelha. Você pode definir a cor que você quiser, que bem entender. E olhando também desta forma, aqui nós vamos ter o nosso duto de exaustão. Até aqui, tudo bem?
Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe, apoie, compartilhe com seus amigos. Se você é estudante ou recém-formado e está perdido na área, acompanhe esse canal porque eu vou ensinar passo a passo a vocês como iniciar o projeto, como desenhar o projeto e como fazer os parâmetros de cálculos para o projeto. Aqui, conforme dito, é uma aula introdutória para dimensionamento dos dutos de exaustão e também nós vamos fazer o desenho dos dutos de exaustão e assim sucessivamente. Então, é isso, senhores. Peço que compartilhem. Agradeço a todos pela paciência e pela aula e até mais.